Oi, pessoal. Eu estou Margarete Áquila e hoje nós vamos desvendar mais um mistério das fronteiras da consciência. E eu já quero falar de algo que está na raiz de quase todo o sofrimento e autossabotagem e padrões que se repetem sem que a gente entenda por quê. Eu estou falando de crenças, mais especificamente das crenças que nos limitam. E mais importante do que entender o que são, que você vai entender hoje melhor, eu quero que você saia daqui com algo bem concreto. Como começar a transformar as suas crenças? Porque crença não se muda com força de vontade, não se muda com afirmação positiva repetida no espelho. Crença se muda quando você entende a estrutura dela, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Crença não é uma opinião consciente, não é algo que você decide ter. É um esquema construído desde a infância, uma mistura de experiências, da cultura de onde você vive, o que seus cuidadores te transmitiam, de traumas, de medos, de programas emocionais que foram se instalando antes mesmo que você soubesse falar. Funciona como um filtro, e como todo filtro, ele deixa passar algumas coisas e bloqueia um monte de outras. Aqui vai um exemplinho simples. Pense no que você está, eh, algo que você está querendo comprar. Um carro, por exemplo, um carro específico. Vamos dizer que você queira um Jeep branco. Antes de você querer esse carro, você não percebia a existência desse carro. Mas depois que você definiu isso, você começa a ver Jeep branco para tudo quanto é lado que você olha. O número de carros não mudou com certeza, mas o seu filtro mudou. E é assim que as crenças operam dentro de nós. Elas vão definindo o que a gente enxerga, o que você interpreta, o que você conclui e, portanto, o que você decide e como você age na sua vida. E aqui tem um ponto que muita gente subestima. As crenças, elas estão acima do conhecimento. Elas não seguem a mesma lógica. Você pode até saber o que é certo, saber como fazer, o que precisa fazer, pode ter estudado tudo no mundo sobre o assunto, mas se a sua crença não sustentar aquela ação, ela não acontece. Não por preguiça e nem por falta de disciplina, mas porque o seu sistema emocional, que está operando em camadas profundas da sua mente, tem mais força do que a decisão consciente que você tomou. Então não basta saber o que fazer, é preciso acreditar que se merece ter aquilo e conseguir fazer aquilo. Tem um estudioso, um psicólogo que chama Robert Dilts. Ele é um pesquisador de PNL, ele criou um modelo chamado de níveis lógicos, onde você descreve 6 camadas de funcionamento humano. E aí entra todo este processo que eu estou dizendo. Então, o ambiente é o nível mais básico, o comportamento em seguida, logo em seguida vem capacidades, depois vem crenças, depois valores, identidade e espiritualidade. Quanto maior este nível, mais poder de influência você tem sobre tudo o que está acontecendo com você. Então, se você muda o seu nível de identidade, ou seja, quem eu sou, você com certeza vai influenciar o seu ambiente, o seu comportamento, as suas crenças e tudo mais. Uma mudança no ambiente, por exemplo, que é o mais raso deles, não vai afetar a sua identidade, mas o contrário é verdade. A sua identidade, sim, muda o ambiente. Então, você não vive em ambientes que não têm a ver com você, né? Você procura sempre ambientes que estão conectados a você, valores e crenças que estão conectados à sua identidade. Compreende? Então, não é só suficiente mudar de crença, mas uma mudança de identidade afeta tudo, todos os outros itens. E as crenças estão nos níveis mais profundos dessa pirâmide, estão lá na identidade mesmo, na espiritualidade, nos níveis mais altos. Para uma mudança profunda e definitiva, você precisa alterar todos os níveis lógicos que ele comenta ali. Então, por exemplo, se você faz uma dieta,
Não basta você mudar a sua despensa, então eu não vou comprar mais doce, né, vou só pôr coisas ali mais saudáveis, mais lights ou mais diets, depende, né. Mas isso só não adianta, você vai precisar mudar o comportamento que vem logo acima do ambiente, ou seja, quais são os meus comportamentos? Que rotina eu estou criando para mim? Que tipo de alimentos são os melhores para mim? Como é que eu deixo de abrir a geladeira automaticamente, num comportamento automático, e questiono aquilo, né? Então você precisa mudar o comportamento também para que você consiga fazer com que essa dieta vá para frente. Logo em seguida, você tem habilidades. Como um terceiro nível, ou seja, o que que eu preciso fazer? Como eu vou fazer? O que que eu tenho que aprender para que essa dieta dê certo? Então eu vou precisar mexer nas habilidades para que essa dieta dê certo. Logo em seguida é a crença que está por trás de você comer sem limites, por exemplo, compulsivamente ou comer muito doce, coisas que não fazem bem para você. Mas se a sua crença disser que você não merece um corpo saudável, então você não vai conseguir modificar, porque está num nível mais profundo da sua crença. Você precisa acreditar que merece saúde, querer essa saúde de verdade para que isso tenha sustentação. Existem três tipos de crenças básicas e elas vão aumentando de profundidade. Quando a gente fala em crenças limitantes, elas quase sempre se encaixam numa dessas três categorias. Então, o primeiro é crenças sobre causa. São crenças que determinam por que as coisas acontecem na sua vida. Então, se você é daquelas que usa sempre um porquê, eu não tenho dinheiro porque a economia do mundo não está boa, eu não consigo trabalho porque as pessoas não valorizam uma pessoa como eu não consigo me relacionar, porque meus pais, né, me prejudicaram, porque eu sou assim, eu sou ansiosa porque minha família me construiu desse jeito. Se você usa muito a palavra porquê, as suas crenças estão aí. Isso sempre coloca o poder fora da pessoa. A causa do problema é sempre algo externo, algo que ela não pode mudar. Olha que dificuldade, né? Então, elas retiram de si a força interior. O segundo tipo de crença é sobre significado. São crenças que vão determinando o que as experiências querem dizer para você. Eu errei. Isso significa que eu sou incompetente. Eu fui abandonada. Isso significa que eu não seja uma pessoa amável. Eu não consegui. Isso significa que eu não tenho capacidade. Então, é o significado. O problema aqui já não é o evento em si, mas é a leitura que você faz desse evento. Se essa leitura é automática, inconsciente, é porque a sua mente está buscando, né, essa coerência com o que já acredita. O terceiro tipo de crença, o mais profundo, é a crença de identidade. São aquelas que começam com eu sou. Eu sou um fracasso. Eu sou fraco. Eu não sou capaz. Eu não mereço ter sucesso. Se eu conquisto uma coisa, eu perco outra. Então, esse é o nível mais difícil de trabalhar, porque eu mostrei que a identidade está nos níveis mais altos de mudança interna, né? Porque já não é uma opinião sobre um evento, você se confunde em ser o evento. Você diz que o problema é seu, não que o evento é um problema. Você diz, eu sou o erro. E aqui entra algo que a neurociência confirma. As crenças são profecias autorrealizáveis. Então, o nosso sistema emocional vai atrair eventos, situações, pessoas, cenários que confirmem que aquela crença seja verdadeira. E aí entram aqueles padrões repetitivos. Não existe mágica nisso. Existe um filtro que faz você escolher exatamente a situação. Aí você fala, Margarida, você está brincando comigo. Não, é sério.
Olha, dentro de num relacionamento, dentro de 100 pessoas que você pode escolher, você aponta para uma, justamente aquela que vai confirmar a minha crença. Então, se eu tenho a minha crença de que eu não mereço amor, de que eu não mereço uma parceria gostosa, eu vou encontrar uma pessoa indisponível para mim, que não traz o que eu gostaria de ter numa relação. Isso é crença, é o filtro. Acho que ficou mais claro, né? Então, se você olha dessa forma, você percebe que existe uma ilusão, né? A de que se você mostrar para alguém evidências suficientes de que a crença deles está errada, eles vão mudar. Não funciona assim. Maslow, um psicólogo, tinha um paciente muito interessante que ele acreditava ser um cadáver. Ele tinha uma psicose. Ele não tinha contato com a realidade, ele insistia com o psiquiatra, né, não era psicólogo, era psiquiatra, ele insistia então que ele era um cadáver e Maslow tentou de tudo a convencer que ele não era. E ele usava de razões, coisas, né, eventos, usava da racionalidade para que ele entendesse e nada funcionava. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele pegou uma agulha e tum, espetou a ponta do dedo do paciente dele e ele sangrou. Aí ele falou assim: "Tá vendo? Você não está morto, você está vivo, porque cadáver não sangra". Aí o paciente olhou para o dedo, olhou para o médico e falou assim: "Nossa, não é que cadáver sangra?". Então, não existe lógica dentro da crença, né, e não tem como você convencer só com argumentos. É exatamente o que acontece com crenças profundas. A mente não aceita a evidência que está contradizendo o esquema, mas ela reinterpreta para manter aquela crença viva e coerente. Por isso, não adianta você dizer para alguém que tem baixa autoestima: olha, você é incrível, olha tudo que você faz, olha só o que você conquista. A pessoa vai dar um jeito de desqualificar tudo o que você falou dela, né? É um esquema de proteção. Você tem que manter coerência dentro da sua mente. E se a sua mente diz para você que você não é bom o suficiente, você precisa confirmar isso dentro de você. Então, ele funciona como uma identidade. E questionar a crença é uma ameaça à sua identidade. Por isso que é tão complicado. Porque elas respondem à experiência emocional e não à lógica. Então, eu vou te apresentar algumas abordagens que têm um embasamento da psicologia e da neurociência sobre isso. A primeira estratégia, quando você quer cuidar e mudar a sua crença, é não resistência ao que é. Parece um paradoxo, mas isso é fundamental. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Enquanto você está lutando contra uma crença, você está dando energia para essa crença. O primeiro movimento é de parar de resistir à existência dela. Não para aceitá-la como uma verdade, mas para olhar para ela sem estar em guerra. Então, pense numa pessoa que passa anos tentando não pensar no seu ex. O esforço de não pensar é exatamente o que mantém o seu ex no centro dos pensamentos da pessoa. O mesmo princípio vale para as crenças. A segunda estratégia para modificar crenças: identifique o ganho secundário. Toda crença limitante tem uma função. Às vezes é de proteção, às vezes é de vínculo. Uma pessoa que acredita que não merece ganhar dinheiro pode estar inconscientemente mantendo um vínculo emocional, ou com um marido, ou com uma esposa, ou com um pai, né, que fala que dinheiro corrompe. Então, se eu ganhar muito dinheiro e ficar rico, eu vou perder esse vínculo, não é? E eu não quero perder esse vínculo. Então, você acaba evitando, né, o medo de ser invejada ou invejado. E o ganho secundário é o que torna a crença resistente à mudança.
Se você, por outro lado, não tem dinheiro e você quer manter um vínculo baseado nisso, na necessidade econômica, você tem um ganho secundário em não ter dinheiro, em não ter sucesso. Está servindo a uma causa de uma necessidade sua. A pergunta importante aqui é: o que eu ganho consciente ou inconscientemente mantendo essa crença? Mas a pergunta mais importante é: qual seria o risco se ela deixasse de existir na minha vida? E talvez seja isso que você não queira confrontar. Uma terceira estratégia é construir representações internas. Ou seja, o cérebro ele não diferencia o que você imagina do que é real num nível emocional. Então, quando você imagina uma experiência muito vívida com detalhes sensoriais, então, como se fosse o tato de você sentir o ambiente em que você quer estar, as emoções que estão vivendo aquilo, o seu corpo, como é que seu corpo reage, os seus pensamentos. Quando você vive isso com muita verdade, você começa a criar redes neurais para essa nova realidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com depressão e ela quer vencer essa depressão. Então, o que ela faz o quê? Ela percebe que o corpo dela, normalmente uma pessoa com depressão, ela tem ombros mais fechados, um peito mais fechado, ela anda pendulando, são posições de uma pessoa depressiva. Se uma pessoa quer mudar essa crença e ela começa a criar dentro dela uma postura física que contradiga essa depressão, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir seu peito, ela vai andar com os ombros retos, ela vai erguer a cabeça, ela vai começar a olhar para frente e não mais para o chão, né? Ela está construindo através do sensorial, através do seu corpo, ela está construindo uma nova imagem. Isso é uma técnica importante, né? Uma quarta estratégia de mudar crença, trabalhar o peso emocional da crença. Toda crença tem associada a ela uma emoção, uma carga emocional. Então, se você coloca essa carga emocional numa escala de 1 a 10, quanto você acredita naquilo? Então, quanto eu acredito que eu não seja bom o suficiente para fazer determinadas coisas? Se essa nota estiver acima de 4, já tem uma força considerável nessa crença. Agora, se ela estiver acima de 7, ela está muito arraigada. Então, quanto mais alta essa nota, mais vai influenciar nas suas decisões do dia a dia e mais difícil vai ser de transformar essa crença. E o trabalho aqui não é apagar a crença, porque ela faz parte da sua história, mas é diminuir o peso emocional que ela carrega. Então, ao mesmo tempo que você constrói uma crença nova, mais abrangente, mais verdadeira, você vai aumentando. Então, assim, tem a crença velha aqui num nível alto. Você vai diminuir o peso emocional dessa crença velha e vai aumentar o peso emocional de uma nova crença. Então, ele funciona como esse pêndulo mesmo que vai alterando no peso emocional daquilo que você tem. Então, as crenças elas não se apagam, mas elas perdem a importância, o significado, quando nós trocamos, né, o tipo de investimento emocional que eu quero fazer numa nova crença. E uma quinta estratégia é alinhar o ser, o fazer e o merecer. Então, sei lá, pense em alguma coisa que você queira muito, num objetivo, numa conquista, numa relação, numa mudança de vida, enfim, o que você quiser. E agora, coloque isso no presente. Então, se eu vivesse isso hoje, né, como se já fosse real, como se eu já tivesse obtido aquilo, comece a observar dentro de você o que acontece no seu corpo. Se tem uma congruência entre o que o corpo sente, o que as emoções sentem, as imagens que você vê na sua mente, os pensamentos, todos eles apontam para a direção que você quer? Ou existe um desconforto, uma risadinha,
uma dúvida, uma tensão, uma sensação de que não, isso aí é ilusão, isso é bobagem para mim. Se tem essa incongruência, significa uma incoerência, que é uma forma da crença manifestar: olha, isso não é para você. Porque quando você conquistou alguma coisa na sua vida, lembra aí de uma conquista sua, que você penou ali para conseguir um diploma, um emprego, sei lá, né, um bom relacionamento, enfim, tudo que você investiu na sua vida. Lembra como você estava extremamente focado. Então, se você aquela dieta que deu certo para você, você estava focada ou focado. Você tinha lá horário para tudo, um ritual, você sabia o que comer, comia na hora certa, impedia você de se sabotar, você não pensava em mais nada, você não ia em lugares para ter tentações, você estava totalmente coerente com aquilo que você queria. E é assim que a gente conquista coisas novas, estando totalmente focado, porque a transformação ela começa quando você consegue habitar um estado futuro no presente, sentir antes que aconteça. Não como uma fantasia de fuga, mas como um treinamento emocional para aquilo que está por vir, para aquilo que você quer. E entenda que você tem canais que você pode usar para isso: canal visual, auditivo, sinestésico. Se você é mais visual, você pode transformar o que você quer na sua vida em imagens, que vai facilitar. Se você é muito auditivo, de ouvir coisas, ouvir pessoas que falam daquilo que você quer. Sinestésico, de você pegar na mão, de você sentir aquilo, sentir no corpo, né? Pessoas TDAs, Hs têm muito de sentir no corpo, né. Conhecer o seu canal dominante é uma coisa interessante e eficiente que você pode usar como um recurso. E por último, toda mudança exige que a nova crença se torne prioridade. O que chamamos de critério de prioridade, é o que determina o que você de fato faz quando as suas redes antigas tentam te puxar de volta. Então não é o que você quer mudar, o que você decidiu que você não abre mais mão e ponto. Tem um exemplo aqui de uma mãe que tem um filho que mora no 20º andar de um prédio que acabou a força e ela não tem elevador. Essa mãe não faz ginástica porque ela não gosta de fazer ginástica, ela diz que não tem tempo e que também ela sente muita dor e ela não gosta de sentir dor. O que acontece quando um filho está lá com 40 graus de febre, ela não tem um antitérmico e o elevador não funciona? Ela vai descer correndo 20 andares, ir até a farmácia comprar o remédio, subir correndo 20 andares para poder dar para o filho. Ou seja, prioridade. Ela transformou aquilo na coisa mais importante que ela não abre mão. Então, o que te motivaria a fazer na sua vida que você superaria as dificuldades, que te motivaria a fazer, mesmo que a sua vontade seja de não fazer. Precisa ter grandes motivações internas que se tornem prioridades na sua vida, que façam sentido para você. Então, entenda: crenças limitantes não são defeitos de caráter e nem fraqueza, mas são estruturas de sobrevivência que a mente foi criando em algum momento da sua vida para te proteger. O problema é que essas estruturas continuam operando mesmo quando a ameaça, que era original, já não existe mais. Então, transformar crenças é um trabalho, tem que ter tempo, tem que ter intenção e tem que ter um processo terapêutico também que te ajude a trabalhar essas camadas emocionais. Mas começa com consciência, começa com você sendo capaz de olhar para aquilo que está te movimentando sem se identificar completamente com aquilo. Você não é sua crença, você é quem tem a capacidade de observar e de escolher uma outra crença. Se esse conteúdo tocou você em algo, se reconheceu um seu padrão, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso e se quiser aprofundar,
Se inscreva no canal, ative o sininho e veja os próximos episódios, onde continuaremos a explorar as fronteiras da consciência. Eu estou Margarete Áquila. Até uma próxima.